Estudo sobre o Evangelho de João, parte 92, dia 18/4/2024. João, capítulo 19, do versículo 38 ao versículo 42. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um morto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. João 19, 38, 42. Há um interesse peculiar ligado a esses 5 versículos das Escrituras. Eles nos apresentam a um estranho de quem nunca ouvimos falar antes. Eles trazem um velho amigo cujo nome é conhecido onde quer que a Bíblia seja lida. Eles descrevem o funeral mais importante que já aconteceu neste mundo. De cada um desses 3 pontos de interesse, podemos aprender uma lição muito proveitosa. Aprendemos, por um lado, com esses versículos, que existem alguns cristãos verdadeiros no mundo dos quais se sabe muito pouco. O caso de José de Arimateia ensina isto muito claramente. Aqui está um homem chamado entre os amigos de Cristo, cujo nome nunca encontramos em nenhum outro lugar no Novo Testamento, e cuja história, tanto antes quanto depois desta crise, é completamente ocultada da igreja. Ele se apresenta para honrar a Cristo quando os apóstolos o abandonaram e fugiram. Ele se importa com ele e se deleita em servi-lo, mesmo quando morto. Não por causa de qualquer milagre que ele tenha visto fazer, mas por amor livre e gratuito. Ele não hesita em confessar-se um dos amigos de Cristo, numa época em que os judeus e romanos o condenavam como um malfeitor e o condenavam à morte. Certamente, o homem que podia fazer tais coisas deve ter tido uma fé forte. Podemos admirar que, onde quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, esperemos e acreditemos que há muitos cristãos em todas as épocas que, como José, são servos ocultos do Senhor, desconhecidos da igreja e do mundo, mas bem conhecidos de Deus. Mesmo no tempo de Elias, havia 7.000 em Israel que nunca dobraram os joelhos a Baal, embora o profeta desanimado nada soubesse disso. Talvez, nesse mesmo dia, haja santos nas ruas secundárias de algumas de nossas grandes cidades ou nas ruas de algumas de nossas paróquias do interior, que não fazem barulho no mundo e ainda amam a Cristo e são amados por Ele. Problemas de saúde, ou pobreza, ou os cuidados diários de alguma vocação laboriosa, tornam impossíveis para eles se apresentarem em público e assim eles vivem e morrem relativamente desconhecidos. No entanto, o último dia pode mostrar a um mundo atônito que alguma dessas mesmas pessoas, como José, honraram a Cristo tanto quanto qualquer um na terra, e que seus nomes foram inscritos no céu. Afinal, são circunstâncias especiais que trazem à tona os cristãos especiais. Não são aqueles que fazem o maior espetáculo na igreja, que sempre são os amigos mais íntimos de Cristo. Aprendemos, por outro lado, com esses versículos, que existem alguns servos de Cristo cujo fim último é melhor que o começo. O caso de Nicodemos ensina esta lição muito claramente. O único homem que se atreveu a ajudar José em seu santo trabalho de sepultar Nosso Senhor
foi aquele que a princípio veio a Jesus à noite, e não era nada melhor do que um ignorante investigador da verdade. Em um período posterior no ministério de Nosso Senhor, encontramos este mesmo Nicodemos avançando com um pouco mais de ousadia e levantando no concílio dos fariseus a pergunta: a nossa lei julga algum homem antes de ouvi-lo e saber o que ele faz? João 7:51. Finalmente, nós ouvimos na passagem de nós ministrando ao corpo morto de Nosso Senhor e não se envergonhando de tomar parte ativa em dar aos desprezados nazarenos um sepultamento honroso. Quão grande é o contraste entre o homem que timidamente se infiltrou na habitação do Senhor para fazer uma pergunta e o homem que trouxe 100 libras de mirra e aloés para ungir seu corpo morto. No entanto, era o mesmo Nicodemos. Quão grande pode ser o crescimento de um homem em graça, fé e conhecimento e coragem no curto espaço de 3 anos. Faremos bem em armazenar essas coisas em nossas mentes e lembrar o caso de Nicodemos, ao formar nossa avaliação da religião de outras pessoas. Não devemos condenar os outros como sem graça e sem Deus, porque eles não veem toda a verdade de uma só vez, e só alcançam o cristianismo decidido lentamente. O Espírito Santo sempre conduz os crentes às mesmas verdades fundamentais e ao mesmo caminho para o céu. Nestes há uniformidade invariável, mas o Espírito Santo nem sempre conduz os crentes pela mesma experiência ou na mesma velocidade. Nisto há muita diversidade em suas operações. Aquele que diz que a conversão é uma coisa desnecessária e que um homem não convertido pode ser salvo, está sem dúvida sob uma estranha ilusão. Mas aquele que diz que ninguém se converte a menos que se torne um cristão completo, é estabelecido em um único dia, não está menos enganado. Não julguemos os outros precipitadamente. Vamos acreditar que o início de um homem na religião pode ser muito pequeno e ainda assim seu último fim pode aumentar muito. Um homem tem graça real? Ele tem dentro dele a obra genuína do Espírito? Esta é a outra questão. Se ele o fez, podemos esperar com segurança que sua graça cresça e devemos lidar com ele gentilmente e suportá-lo caridosamente, embora no momento ele possa ser um mero bebê em realizações espirituais. A vida de uma criança indefesa é uma coisa tão real e verdadeira quanto a vida de um homem adulto. A diferença é apenas de grau. Quem desprezou o dia das pequenas coisas? Zacarias 4:10. O próprio cristão que começa sua religião com uma tímida visita noturna e uma investigação ignorante pode se levantar sozinho um dia e confessar a Cristo corajosamente à plena luz do sol. Aprendemos, por fim, com esses versículos, que o sepultamento dos mortos é um ato que Deus sanciona e aprova. Não precisamos duvidar que isso seja parte da lição que a passagem diante de nós pretendia transmitir às nossas mentes. Claro, fornece evidências irrefutáveis de que nosso Senhor realmente morreu e depois realmente ressuscitou. Mas também ensina que, quando o corpo de um cristão está morto, é conveniente enterrá-lo com honra decente. Não é à toa que os sepultamentos de Abraão, Isaque e Jacó, José e Moisés são cuidadosamente registrados nas Escrituras. Não é à toa que nos dizem que João Batista foi colocado em uma tumba e que homens devotos levaram Estevão ao seu sepultamento e fizeram grandes lamentações sobre ele. Atos 8:2. Não é à toa que somos informados tão particularmente sobre o sepultamento de Cristo. O verdadeiro cristão nunca precisa se envergonhar de considerar um funeral com peculiar reverência e solenidade. É o corpo que pode ser um instrumento de cometer os maiores pecados ou de trazer a maior glória a Deus.
É o corpo que o eterno Filho de Deus honrou, habitando nele por 33 anos e finalmente morrendo em nosso lugar. É o corpo com o qual ele ressuscitou e ascendeu ao céu. É o corpo no qual ele está sentado à direita de Deus e nos representa diante do Pai como nosso advogado e sacerdote. É o corpo que agora é o templo do Espírito Santo enquanto o crente vive. É o corpo que ressuscitará ao soar da última trombeta e reunido. É o corpo que ressuscitará ao soar da última trombeta e reunido a alma viverá no céu por toda a eternidade. Certamente, deixemos o assunto com uma palavra de cautela. Cuidemos para não considerar um funeral suntuoso como uma expiação por uma vida desperdiçada em descuido e pecado. Podemos enterrar um homem no estilo mais caro e gastar milhares de dólares em luto. Podemos colocar sobre seu túmulo uma cara pedra de mármore e nela escrever um epitáfio lisonjeiro. Mas tudo isso não salvará nossas almas ou a dele. O ponto de virada no último dia não será como somos sepultados, mas se fomos sepultados com Cristo e nos arrependemos e cremos. Romanos 6,4. Melhor mil vezes morrer a morte dos justos, ter uma sepultura humilde e um funeral de indigente, do que morrer sem graça e deitar-se sobre uma tumba de mármore. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por toda a sua graça e misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.